Queridos, quando nós decidimos fazer uma conferência do EJC, nunca aconteceu, é a primeira vez que acontece, uma conferência organizada pelo EJC, nós pensamos sobre um nome que pudesse ter, que fosse íntimo da juventude da nossa igreja, íntimo desse ministério do Encontro de Jovens com Cristo, e não poderia ser outra pessoa, senão o pastor Manini, que eu queria chamar, que estivesse aqui conosco. Eu creio que, se não 100%, quase 100% conhece, pastor Emanuel Uchoa, mas eu não sei nem se alguém chama ele assim, nós chamamos de pastor Maninho, foi o nosso pastor da juventude, é atualmente pastor da Primeira Igreja Batista de Mauá, pai do Isaac, esposo da Débora, e ele é um homem que tem uma relação muito próxima e íntima do Encontro de Jovens com Cristo. Então, tinha que ser o Senhor, glória a Deus que o Senhor está aqui conosco, permita-me orar por você. Pai querido, obrigado, Senhor, obrigado porque Tu mandaste esse servo para trazer a palavra para nós nessa noite, Pai. Queria pedir a Tua direção, que Teu Espírito Santo use poderosamente no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja derramado sobre você. Rapaz, como isso aqui tá bonito, viu? E como eu estou feliz de estar aqui. Meu Deus do céu. Eu sou apaixonado, arriado os 4 pneus e o step por essa igreja, por essa juventude. E estou muito, muito satisfeito, tá? Eu queria pedir que você pegasse sua Bíblia. Enquanto você vai pegando sua Bíblia, eu vou falando para a gente ganhando tempo. A Débora mandou um abraço para vocês, tá? O Isaac já está com 6 anos, vocês precisam ver a figura. Já está lendo tudo. Está entendendo? Está uma figuraça. Quando o André entrou em contato com a gente, ela ficou, mas será que é bom a gente ir? Ainda tem a pandemia aí e tal. E ele vai perder a aula. Não, meu filho, é melhor você ir sozinho dessa vez. Agora mesmo está lá ruendo, arrependida, tá? Mas não tem mais jeito, né? Fazer o quê? Mas assim, ela mandou um abraço muito grande e disse que ama muito essa igreja, ama muito vocês também, tá? E ela está lá em oração por nós nesse momento, tá bom? Pegue sua Bíblia, por favor. Abra no Evangelho segundo João, no capítulo de número 13. João, capítulo 13. E nós vamos ler do verso 1 até o 17, tá? João 13, do 1 ao 17. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga peraí. Tá. Esperarei. Achou? Podemos? Então, a palavra do Senhor nos diz assim, acompanhe com bastante atenção, tá? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés.
todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Queridos, hoje nós vamos conversar sobre servir, um ato de amor. Eu queria pedir, o pastor André já orou por mim, mas eu não tenho condição de pregar se eu também não orar. Então eu queria pedir mais uma vez que todos vocês fechassem seus olhos, curvassem a cabeça e se unam comigo nessa oração em nome de Jesus. Paizinho querido, eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso do Senhor porque ninguém aqui está interessado no que eu tenho a dizer. Todos querem ouvir a Tua voz. Então, Senhor, que o Teu Espírito me controle nesse momento, que eu seja apenas um portador da Tua mensagem, que o Teu Espírito também prepare os ouvidos, mentes e corações de todos que estão aqui, para ouvir a Tua palavra, compreender a Tua palavra e, capacitados pelo Teu Espírito, viver a Tua palavra, Pai. Nos abençoa muito nessa noite. O Senhor é o nosso pastor e é a Tua voz quem nos conduz em segurança. Então fala ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, eu não sou muito fã daquelas frases de efeito não, sabe? Mas assim, tem umas que são boas demais e até vale a pena você repetir. Uma vez eu ouvi uma dessas frases que dizia assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Isso poderia ser até um princípio adotado para qualquer pessoa, né? Mas se tem uma pessoa, um tipo de gente, que precisa ter essas palavras tatuadas no seu coração, é um crente. Por quê? Porque um crente é discípulo de um mestre que não veio para ser servido, mas para servir. Ele adora um Deus que não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. E não tem como se conceber a ideia de alguém se dizer, eu sou um seguidor de Jesus, e não adotar o serviço como estilo de vida. Não viver empenhado na missão de servir a Deus, servindo as pessoas. Uma das coisas que me intriga, que me fascinam na teologia do Novo Testamento, é a maneira como Jesus via a sua própria morte. A maneira como ele via o seu sacrifício, a maneira como ele via a cruz. Para Jesus, a morte dele foi uma prestação de serviço. Entregar-se na cruz foi agir como servo. Você vai ver isso lá em Marcos, no capítulo 10, verso 45, um texto que... Obrigado. É daqui, não dá para ler ali não. Um texto, só se tiver um binóculo, né? Não dá, o retorno não dá não. Onde ele disse as seguintes palavras: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então a ideia de Jesus é que a entrega da vida dele era o serviço que ele veio prestar. E com isso nós precisamos perceber que nós temos que ter uma perspectiva muito mais elevada acerca do serviço, a partir da maneira como Jesus nos ensinou. A gente aprende que servir é muito mais do que se envolver numa atividade. É muito mais do que estar numa equipe do EJC. É muito mais... Tem gente que não fez aqui, né?
Tá, peraí. É muito mais do que coisar aquelas coisas lá, entendeu? Enfim, servir é muito mais do que fazer algo. Servir é você derramar a sua vida sobre a vida de alguém. Servir é você pegar o que você é, o que você tem, o que você sabe fazer e entregar às outras pessoas. Hoje, eu quero lhe convidar a aprender com Jesus 4 verdades sobre o serviço, tá? E a partir dessas verdades perceber o quanto nós precisamos passar nessa peneira e reavaliar o tipo de vida que temos levado, se temos de fato seguido o exemplo de Jesus. Amém? Vamos nessa, vamos comigo? Tá ligado? Tá todo mundo ligado? Ok? Então vamos lá. O que o texto vai ensinar para nós? A primeira verdade é que o serviço é a expressão última do amor. Repita comigo, por favor. Vai aparecer aí, fica até fácil para você repetir. Então, o serviço é o quê? O verso primeiro. Olha o que o texto vai dizer. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então perceba, esse versículo aqui, ele não é apenas um versículo dentro do texto que eu li, ele é o prólogo de todo esse texto que nós lemos, mas não somente isso, ele é o prólogo dessa última divisão do Evangelho de João, que vai do capítulo 13 até o capítulo de número 20. Porque se você já leu João, você deve ter percebido que o 21 é um PS, um postscriptum, né? É tipo assim, um pós-lúdio do que ele escreveu. Então assim, João, essa parte do capítulo 13 até o capítulo 20, é o clímax do seu evangelho. E é interessante que eu sou ruim de matemática. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 8 capítulos que narram 3 dias de acontecimentos. Isso é muito significativo. Está entendendo? Os 3 últimos dias, nos eventos centrais daquilo que a gente chama a paixão de Cristo. A última ceia, a morte e a ressurreição. Então, nesses 3, tudo o que ele vai dizer é introduzido por esse versículo. Ele percebendo que estava chegando a hora, Jesus percebeu, olha, está chegando a hora, está chegando o fim. Então eu quero fazer uma coisa. E o que é que Jesus decidiu fazer? Se eu já os amei até aqui, minha decisão é continuar amando, levar o amor até as últimas consequências, amar até o final. E como foi que ele manifestou esse amor? Dando prosseguimento ao plano do Pai de entregar a vida. Aquilo que ele entendeu como sendo o quê? O seu serviço. Então, em outras palavras, para Jesus, decidir amar é decidir servir. E foi isso que ele fez. O serviço é a expressão última do amor. Queridos, na nossa cultura brasileira, nós somos bem calorosos, né, da nossa natureza. E geralmente quando a gente pensa em amor, a gente pensa muito em sentimento, né? Então a gente é muito focado nisso. Então você vai, ai, né? Aquela coisa toda. E de fato o amor envolve afeto, amor envolve todas essas coisas, querer estar perto, tá entendendo? Tudo isso faz parte do que a Bíblia mostra que é amor. Mas uma coisa que Jesus ensinou, uma coisa que a Escritura ensinou, é que se você sente, isso é um bom começo, mas isso ainda não é tudo que o amor é. Porque o amor precisa redundar numa ação. E essa ação é o quê? Servir o outro. Atender às necessidades do outro. Perceber em que eu posso ser útil para promover o bem do outro.
Essa é a ideia fundamental. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Se Ele não desse, ficaria difícil aferir esse amor. Mas a prova de que Ele amou de tal maneira é que Ele deu, Ele agiu, Ele fez. Então preste muita atenção. Ame as pessoas dessa igreja. Ame as pessoas que convivem com você. Mas como você vai mostrar esse amor? Servindo-as. Ame, tenha alegria, tenha vontade de estar perto, tenha saudade. Mas ao perceber que há qualquer necessidade na vida daquela pessoa, seja o primeiro a se voluntariar. Seja o primeiro a estar junto. Seja o primeiro a atender essa necessidade. Isso é fundamental. Quando você trabalha na JC, isso é gritante, né? Porque assim, geralmente quando a pessoa vai trabalhar, e isso você pode saber, nem todo mundo faz a mesma coisa. Quando você vai trabalhar na JC, uns fazem uma coisa, outros fazem outras coisas, e assim sucessivamente. E aí, via de regra, dependendo da equipe que você trabalha, tem as horas que você está fazendo alguma coisa, e tem horas que você não tem o que fazer. Isso é normal. Isso aqui não é nada demais, qualquer coisa é assim, né? Só que o que é que acontece? A pessoa que faz aquilo porque ama, na hora que diz, não tenho mais nada para fazer, deixa eu ver se mais alguém está precisando de mais alguma coisa. Você se dispõe ao que for preciso. Você está lá. Olha, estou precisando. Eu, voluntária. É o que mesmo? É assim que se mostra que se ama. Atendendo a necessidade. Outro exemplo, muito que isso é muito forte, é em casamento. Quantas vezes eu não já atendi casais em gabinete? Mas pastor, eu amo essa mulher. E ela diz, e não tem coragem nem de lavar o prato que come. Eita, teve alguém que chega... tem que lavar, amigo. Não é brincadeira, tá pensando o quê? Casamento é brincadeira, não. Então, essa é a lógica. O serviço é a expressão última do amor. Amém? Segunda coisa, serviço é coisa para quem é seguro de si. Repita comigo, por favor. Serviço. Acompanhe a leitura dos versos do 2 ao 5, olha só. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai, olha, presta atenção nisso aqui. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Gente, Lucas, quando narra o momento desse jantar, né? Cada evangelista narra uns detalhes, outro narra outros e tal. Ele nos dá uma informação que faz com que a gente perceba ainda mais o drama dessa cena aqui. Se você der uma olhadinha lá, não precisa abrir agora, mas se você depois der uma olhadinha lá em Lucas 22, verso 24, você vai ver isso. Em pleno momento desse jantar, estava rolando uma discussão entre os discípulos. Rolando um debate. E qual era a discussão? Qual era o debate? Quem é o primeiro? Sou eu? Não, eu acho que sou eu. E é interessante que o que é que significava esse debate? Eles tinham a ideia de que Jesus, quando chegasse a Jerusalém, ele iria se revelar como Messias, iria tomar o trono do imperador romano e estabeleceria o seu império. Então todos estavam numa expectativa muito grande por essa ida para Jerusalém, numa expectativa muito grande, até porque o próprio Jesus criou essa expectativa, quando no caminho ele disse para eles que eles iam se assentar, cada um num trono, para julgar as 12 tribos de Israel.
Aí estava todo mundo naquela. Aí na hora desse jantar, um começou. Não, beleza. A gente está de boa, ele vai se revelar como rei, então nós seremos a corte. Mas quem vai ser o primeiro-ministro? Quem vai ter autoridade sobre os outros? Aí começou a discussão, eu acho que deve ser eu. Mas por que você, bonito? E isso era um anseio que eles tinham. Não sei se você se lembra que lá em Marcos capítulo 10, Tiago e João, em determinado momento, chegou para Jesus. E lá em Mateus a gente fica sabendo que a mãe dele estava nessa tramóia. E aí chega para Jesus e diz assim: mestre, a gente quer te pedir um negócio. Não sei se eu digo. Aí, o que, homem? Diz logo. Quando tu entrares no teu reino, deixa a gente se assentar, um à tua direita e outro à tua esquerda. Né? Eles eram ávidos por essa posição principal, essa posição maior, para ser o primeiro. E estava rolando o debate. A gente não tem como saber exatamente a sequência dos fatos, porque os evangelhos não têm esse interesse em narrar preciosidades cronológicas. Os evangelhos são a narrativa teológica. Mas eu fico imaginando que o debate estava rolando. Agora você imagina o pessoal dizendo: o primeiro sou eu. Não, o primeiro sou eu. Não, não aceito, porque você... E não sei o quê. Aí nessa hora Jesus se levanta e começa a tirar a roupa. A NVI diz que ele tirou a capa, mas na minha opinião isso é uma tradução limitada. Por quê? Porque a palavra em Matthew, que é a palavra para roupa, que é a que aparece aqui, ela está no plural. Ele tirou as roupas. Então, na minha opinião, e não somente minha, mas de vários especialistas, Jesus aqui tirou não somente a capa, ele tirou a capa, ele tirou a túnica, aliás, ele tirou o cinto, ele tirou a túnica e ficou somente com um calção que eles usavam, tipo uma roupa íntima. Então me parece que Jesus tirou a roupa e ficou só de tanga. E por que ele fez isso? Porque era assim que os escravos mais baixos de uma casa se vestiam. Quando você chegava numa casa que possuía escravos, você conseguia visualizar a hierarquia entre aqueles servos da casa. Se o servo tivesse uma roupa melhorzinha, tivesse com uma túnica melhorzinha, ele devia ser o copeiro, aquele que servia ali direto na mesa da família. Mas se ele tivesse de tanga, você sabia, esse é o que carrega o pote do esterco. Esse é aquele que faz as piores coisas, o mais ralé. E Jesus, nesse momento, de forma literal, fez aquilo que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, assumiu a forma de servo. E ele vai e faz aquilo. E eu imagino que quando ele fez aquilo, a discussão foi reduzindo, né? E ficou aquele negócio, como quem diz, o que é que ele está fazendo? Aí ele vai, pega uma toalha, enrola na cintura, pega uma bacia, põe água e vai lavar os pés de cada um daqueles discípulos. Por que Jesus se prestou a isso? Porque Jesus, tão tranquilamente, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, se vestiu como um escravo do mais baixo e foi fazer um serviço que só os escravos dos mais baixos faziam. A resposta está aqui no verso de número 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se e fez essas coisas. Então, por que Jesus fez isso? Ele sabia quem ele era. Não tem problema eu assumir uma forma de servo. Não tem problema lavar os pés das pessoas. Isso não vai me diminuir, porque eu sei quem eu sou. Eu sei o poder que o Pai colocou. Eu sei a autoridade que o Pai me deu. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Então não me incomoda em nada, não me diminui em nada agir para o bem dos outros, servindo-os. Não me incomoda em nada servir.
Se alguém conseguir uma aguinha, eu agradeço. Vamos lá, vamos ver quem vai ser o servo. Olha aí. Olha aí. Não precisa mais nem continuar a pregação. Isso aí já ensinou mais do que o que eu falei, tudo em que eu falei até agora. Gente, uma das situações mais dramáticas que eu vivi no meu ministério foi no meu segundo ano que eu não tinha nem 2 anos completos de ordenação, pastor André. E aí eu fui pregar num congresso, ser preletor junto com Russell Shedd. Aí, resultado, mas eu fiquei nervoso, viu? Eu passei uns 6 meses preparando essa mensagem. Mas foi complicado. E aí o que é que acontece? Chegou o dia. E foi assim. Eu preguei a minha mensagem, cantaram uma música, depois ele pregou a dele. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. E aí, eu preguei a mensagem, cantou uma música, e em seguida foi a mensagem dele. E aí, resultados. Na hora que eu estava pregando, ele estava sentado, André, na primeira fila. E com papel e uma caneta. E assim, ó, anotando. E eu falando e ele anotando. E eu lá em cima pensando, ele está pensando o seguinte, conteúdo 3. Né? Comunicação 2,5. Eu digo, o que esse homem está anotando ali, né? Aí passou, ele pregou. Quando foi à tarde, eu recebi a missão de buscar ele no hotel para levar ele no supermercado para comprar umas frutas. Ele gostava muito de comer frutas à noite. Muitas vezes ele nem queria jantar, só queria comer essas frutas. E aí, eu fui buscar ele no hotel. Quando ele entrou no meu carro, que olhou para mim, me conheceu na hora. Aí ele disse, você era o irmão que estava pregando de manhã, né? Aí eu, sim, pastor, era eu. Pois é, né? Desculpa aí qualquer coisa. Aí ele disse assim, olha, irmão, como sua mensagem me abençoou. Como Deus falou ao meu coração. Eu queria ter gravado para ficar ouvindo depois. E eu pensei, ele está me tirando. Não é possível, está me zoando. Aí levei ele, fiquei super assim, sabe, sem saber o que dizer, levei ele no supermercado, compramos as frutas, voltamos para cá, deixei ele no hotel, tal. E eu fiquei pensando, o que leva um homem desse a sentar para ouvir a palavra de um pichote, feito eu na época, ainda sou, mas era pior ainda, né? Um pichote, a fazer anotações, depois fazer um elogio desse. Por quê? Porque ele não precisa mais provar nada para ninguém não, cara. Ele já era quem ele era e pronto. Sabe, quando a gente é seguro daquilo que nós somos, da posição que nós temos em Cristo, nós não nos incomodamos em fazer qualquer coisa no reino. E talvez você olhe para mim e diga, pastor, qual é a minha posição em Cristo? Eu não, quem vai lhe dizer é Paulo. Efésios capítulo 2, verso 6. Olha o que esse texto vai dizer. Você consegue ler? Você consegue ver daí? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Sabe onde é que você está sentado? No trono de Cristo com Ele, ao lado dEle. Ele lhe conferiu essa elevada posição. Nós estamos no céu com Cristo pela fé. Amém? Então você recebeu de Cristo essa elevada posição. Consequentemente, você não precisa mais ficar mostrando quem você é. Você não precisa mais fazer nada para se afirmar. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Porque Cristo já lhe deu tudo. Uma vez que você entende isso,
Então você não vai ligar a mínima se o serviço for tocando, cantando ou lavando banheiro. Tô de boa. Até porque dá para cantar no banheiro também quando você está lavando, né? Está entendendo? Maior onda, maior alegria. Então, querido, meu querido, minha querida, escolha um ministério na sua igreja para servir. Se envolva, se voluntarie, faça parte da JC. E quando chegar, nem se preocupe, onde será que vamos colocar? Não quero nem saber, eu quero é servir. E vamos lá. E sirva. Serviço é para quem é seguro de si. Amém? Tenha essa segurança em Cristo, em nome de Jesus. Terceira coisa, serviço é a essência da missão de Jesus. Repita comigo, por favor. Serviço é o quê? É a essência. Versos do 6 ao 11. Continuando o texto. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Queridos, Pedro fica completamente perplexo com aquilo que Jesus estava fazendo. Aliás, na minha opinião, não foi somente Pedro que ficou, não. Eu tenho para mim que todos os outros estavam assim. Só que Pedro tem um pequeno detalhe. Ele tem uma língua desse tamanho. Ele era aquele que não conseguia ficar calado. E ele termina assumindo um protagonismo nos evangelhos. Justamente por isso, porque ele era aquele cara que pensava e falava. Os outros pensavam e ficavam calados. Mas ele ficou horrorizado. E ele não aceita que Jesus lave os pés dele. Infelizmente, queridos, não tem como no português a gente traduzir com precisão a maneira enfática como essa negação de Pedro é retratada aqui, na língua original do Novo Testamento. No português você tem um advérbio de negação, que é não, né? Essa é a maneira de dizer não é não. No grego existem dois advérbios de negação. Existe o advérbio uk e o advérbio me. E aí o que acontece? Dependendo da regra gramatical, ou você usa um ou usa o outro. Se o verbo estiver no indicativo, você vai usar uk. Se estiver no subjuntivo, você vai usar me. Mas enfim, ou usa um ou usa outro. Mas existe um tipo de construção bem raro, que quando a negação é absurdamente enfática, você junta os dois advérbios na mesma sentença. E é exatamente como está aqui. Ele diz o me. Ou seja, não seria somente não. Seria assim, não de jeito nenhum. Pode chover canivete, não. Tinha que ser uma tradução mais ou menos assim, para fazer justiça a isso. E o que é pior? Depois disso ele ainda diz a expressão isto é onas, que significa por toda a eternidade, para a eternidade, para os séculos. Então é como se Pedro tivesse dito assim, na hora que Pedro disse: peraí, o senhor vai lavar meus pés? Vou, Pedro, você não entende agora não, mas depois você entende. O quê? Não vai de jeito nenhum, não está nem com a moléstia, não vai nem a pau, está entendendo? Pode chover canivete, nunca jamais na vida, no universo inteiro, por todos os séculos, amém, o senhor não vai. Então seria algo mais ou menos assim, sabe? Para fazer justiça. Por que Pedro ficou tão arredio a essa possibilidade? Por que ele negou isso de forma tão enfática? Queridos, porque Pedro, desde muito cedo no discipulado, ele construiu uma ideia sobre o que ele esperava de Jesus. Ele queria um Messias poderoso, com a espada na mão, que destruísse os inimigos. E ele está lá, você se lembra até que na hora a galera ainda puxou a espada, danou na orelha, você lembra, né? Bora, agora é a hora da guerra, né? Então, ele esperava um Messias, um rei, que chegasse chutando a porta e vencendo tudo e derrotando todo mundo.
Mas essa história de um rei humilde, um rei que vai ser humilhado, um rei que vai ser cuspido, um rei que vai morrer, de jeito nenhum. Lá em Marcos, no capítulo 8, já tinha acontecido uma confusão por causa disso. Você deve lembrar. Quando Jesus anunciou pela primeira vez a sua morte e ressurreição, Pedro olha para ele e diz: de maneira nenhuma isso te acontecerá. E aí Jesus vai e dá um coice gospel nele. Jesus às vezes dava uns coice gospel. Aí Jesus vai, e qual foi o coice gospel de Jesus, né? Para trás de mim, Satanás. Chamou ele só de Satanás, né? Se Jesus fosse pastor de igreja, meu amigo, a igreja já tinha feito a assembleia para expulsar ele. Porque crente de igreja é melindroso. Hein, pastor Raik? Se Jesus fosse pastor de igreja, eu tenho impressão. Né? Já pensou um crente dando uma ideia assim, estapafúrdia, e o pastor dizendo: para trás de mim, Satanás. Mas enfim, deixa quieto. Uma reunião de liderança, uma reunião de liderança, um líder de um negócio: para trás de mim, Satanás. Mas enfim, Pedro, ele não aceitava a verdade básica, fundamental e inegociável do reino, que é, para poder sentar no trono da glória, primeiro você precisa sentar na humilhação da cruz. Para poder chegar à glória, primeiro você passa pela humilhação, primeiro você passa pelo esforço, primeiro você passa pelo sacrifício, primeiro você passa pelo serviço. E aí, por não aceitar isso, ele nega, diz que não. Só que aí Jesus diz logo: olha, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. E isso era uma linguagem do Antigo Testamento para repartir herança, para dividir herança. Qual é a minha parte? Qual é a minha porção? Né? A ideia de Jesus como o primogênito do Pai, e que ia repartir a herança do Pai com os seus discípulos, a glória do Pai, a herança da glória. E aí quando ele diz isso, aí Pedro diz: não, meu amigo, então molha logo a cabeça, a mão, derrama logo o balde em cima de mim. Aí Jesus: deixa de exagero, não tem para que isso, né? Quem já tomou banho não precisa tomar banho de novo, só precisa lavar os pés. A lógica é: você tomou banho de sair de casa, mas como você andou de sandália, que era o calçado de lá, os pés chegavam sujos, né? E aí Jesus aproveita até aquilo para dizer: olha, vocês estão limpos, menos um, se referindo já à traição que aconteceria com Judas. Mas enfim, a grande questão é que Pedro não entendia, mas que nós precisamos entender, é que no reino de Deus, o caminho da glória tem que passar pela cruz. O caminho da exaltação tem que passar pelo serviço. Quem não serve, não recebe recompensa. Quem não serve, não senta na glória com o Senhor. Amém? Parece, queridos, que Paulo entendia que isso não era só uma questão da pessoa de Jesus. Parece que Paulo entendia que isso era uma questão da nossa vida cristã também, porque ele vai dizer lá em Romanos capítulo 8, verso 17, o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros. Olha aí, a mesma linguagem de repartir herança, tá? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Qual é o problema da gente? É que a gente quer ir desse ponto até aquele ponto sem passar pelo meio do caminho. A gente quer pular direto para a glória. E é o que um monte de igreja tem ensinado por aí. Umas mensagens extremamente esquisitas, estranhas, de uma realização plena e tudo na sua vida só dando certo, tudo só maravilha, tudo só como você quer aqui e agora. Quando na verdade não, amigo. Agora é a era da cruz. A era da glória é lá na frente. Agora é a era de se diminuir diante do Senhor e com uma alegria servir os outros.
Pedro e Judas tinham isso em comum. Judas também estava com dificuldade de aceitar Jesus. Daquele jeito, não, nada de um rei humilde, um rei que vai sofrer, um rei que vai para a cruz, que conversa, não quero, esse rei não serve para mim. Ele e Pedro compartilhavam mais ou menos dessa ideia. Só que houve uma diferença básica entre Judas e Pedro. E isso é que eu acho Pedro sensacional. Judas não aceitava aquele rei e desiste desse rei. Pedro não queria aceitar, tá? Mas na hora que Jesus disse, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Opa, então derrama na minha cabeça. Toda vez que a coisa arrochava, que ele pensava, eu vou ficar sem Jesus? Não. Então, eu não entendo direito esse negócio, continuo não gostando da ideia, mas para longe de Jesus eu não quero ir. Lembra lá quando Jesus prega aquele discurso duro e o pessoal começa a ir embora e só fica os 12? E aí Jesus diz, vocês querem ir embora também? Mais uma vez, quem é o da língua grande? Pedrinho. Aí o que é que Pedro diz? Mestre, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Essa era a diferença fundamental entre Pedro e Judas. Quando, diante da ameaça de não ter parte com Jesus, ele preferiu não ter parte com Jesus, Judas. Diante da ameaça de não ter parte com Jesus, Pedro diz, não, tá bom. Vou seguindo o fluxo aqui da tua vontade, da orientação que o Senhor está me dando. Então, queridos, o serviço é a essência da missão de Jesus. E eu não sei se você se lembra que Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Consequentemente, se o serviço é a essência da missão de Jesus, o serviço é a essência da sua missão também. Amém? Quer a glória do final? Eu quero. Quer a porção da herança? Eu quero. Qual é o caminho? Cruz. Se doar, se entregar, se derramar pela vida das outras pessoas, servir as outras pessoas. O serviço é a expressão última do amor. O serviço é coisa para quem é seguro de si. O serviço é a essência da missão de Jesus. E por último, para encerrar, o serviço não é opcional. Outra coisa que a gente precisa entender. Vamos ler os versos do 12 ao 17. Acompanha aí, por favor. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Queridos, Jesus olha para eles e diz assim, o que é que vocês dizem de mim? Primeiro, vocês me chamam de mestre. E a ideia do mestre, num contexto daquele, hoje em dia o mestre, o aluno dá no mestre, né? Na escola pública mais ainda, né? Na sociedade judaica antiga, não. Os mestres eram as figuras mais respeitadas. Quando um mestre escolhia um discípulo, porque não era o discípulo que escolhia o mestre, era o mestre que escolhia o discípulo. Quando ele escolhia um discípulo, e aquele discípulo resolvia que seguiria, atenderia o chamado daquele mestre, a partir daquele momento você estava confiando sua vida na mão daquela pessoa, porque aquela pessoa ia lhe dar as orientações, ia dizer o caminho que você deveria andar, e você seguiria o caminho conforme o mestre lhe orientaria. Então, reconhecer alguém como mestre é reconhecer que da boca daquela pessoa sairia as palavras seguras sobre as quais você poderia alicerçar o seu caminhar, o seu andar, o seu deitar, o seu levantar. Aí Jesus diz, vocês me chamam de mestre. E tem razão, eu sou. Mas vocês não me chamam somente de mestre, vocês também me chamam de Senhor. E aí, queridos, essa
palavra é que é pesada. Por que essa palavra é pesada? Para a gente hoje é um pouco difícil entender. Porque na nossa cultura, Senhor é um simples pronome de tratamento. Né? Como é que vai o senhor? Tudo bem? E a senhora? Né? E tudo mais. Então é uma coisa muito corriqueira. Só que a ideia de chamar Jesus de Senhor era uma coisa muito mais profunda. Por quê? Porque o Antigo Testamento, você deve saber que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas porções em aramaico. Né? Só que o que foi que aconteceu? Naquele período chamado interbíblico, reuniu-se uma comissão de judeus para traduzir as escrituras dos judeus para o grego, que era a língua que estava sendo amplamente falada no império, graças à estratégia de Alexandre o Grande. A maneira como ele entendeu, ele tinha um sonho, um só povo, uma só língua, né? Então essa era a ideia dele. E aí eles difundiram muito a língua grega, ela se popularizou muito. E eles queriam traduzir para o grego, principalmente para poder ter uma cópia das escrituras dos judeus na famosa biblioteca de Alexandria, um dos maiores tesouros dos grandes monumentos do mundo antigo, um dos grandes tesouros do mundo antigo. E aí o que foi que aconteceu? O pessoal começou a escrever, né? Aí ele começou lá com Gênesis capítulo 1, aí foi lá, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, vet haaretz. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, Elohim, Deus, normal, palavra normal, Deus, blá, blá, blá. Traduziu o primeiro capítulo, tudo tranquilo. Quando chegou no capítulo 2, ele já se aperreou. Por quê? Porque a primeira vez apareceu aquele santo nome de Deus, aquele famoso que ninguém sabe exatamente como se pronuncia, que uns pronunciam como Yahvé, Jeová, Yahu, Yahué. Então, o que é que acontece? E esse era um nome que, como poderia ser traduzido um nome desse? Não tem como. São 4 letras que se juntam e significam simplesmente o santo nome de Deus, a maneira como Deus se identificou a Moisés. E aí eles tiveram um dilema, deve ter rolado lá, né, uma assembleia. Eu quero para essa palavra, eu acho que a gente deve, não sei como foi. Mas aí eles chegaram a uma decisão. Que decisão foi essa? Toda vez que aparecer o nome de Deus, a gente vai traduzir pelo grego Kyrios, que significa Senhor. Então, quando aparecer o nome de Deus, a gente diz lá, o Senhor. O Senhor. E se você ler a sua Bíblia, toda vez que aparecer no Antigo Testamento a palavra Senhor em caixa alta, é porque no hebraico é esse nome de Deus. Estão entendendo? Aí o que foi que aconteceu? Lá no Novo Testamento, o reconhecimento de quem Jesus era não se limitava a que ele era um bom mestre, não se limitava a que ele era o filho de Deus no sentido como se fosse menor. A ideia dele ser o filho de Deus era a ideia de que ele tinha exatamente a mesma natureza do Pai. Então por isso que Paulo vai ensinar aos romanos que a profissão de fé que garante salvação exige o reconhecimento dessa divindade de Jesus. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor. E aí o que é interessante? Isso é lá em Romanos capítulo 10, verso 9. Aí lá no verso 13 do mesmo parágrafo, aí ele vai citar uma profecia do profeta Joel. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem é esse Senhor lá em Joel? Yahvé, o nome de Deus. Então, quando Jesus fala aqui de Senhor, lógico, nem todo mundo na Bíblia que chamou Jesus de Senhor estava com isso em mente. Mas quando Jesus aplica a si mesmo esse título, ele tem em mente que ele é o Todo-Poderoso Jeová. Alguém poderia dizer, mas pastor, esse tipo de entendimento é um entendimento posterior, que vai chegar só com Paulo. Não é verdade. Quando Tomé tocou em Jesus e viu que ele realmente estava ali, olha o que foi que ele disse, por favor, João capítulo 20, verso 28. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então o Senhor
é o que é o meu Deus. Essa é a grande questão. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, vocês dizem que eu sou o mestre, o Jedi dos Jedis, né? O Super Saiyajin. Então, vocês dizem que eu sou o mestre, vocês dizem que eu sou o Senhor. Quero dizer que vocês têm toda a razão, porque eu sou mesmo. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Se eu, que sou o mestre e o Senhor, lavei os pés de vocês, vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Sabe por quê? Porque o servo não pode ser maior do que o seu Senhor. Porque o enviado não pode ser maior do que aquele que o enviou. Amém? Então, meu querido, minha querida, presta muita atenção. Recusar-se a se envolver no serviço da igreja equivale a se considerar maior do que Jesus. Porque se eu sei que como servo eu não posso ser maior do que o meu Senhor, e o meu Senhor lavou os meus pés, então eu preciso lavar os pés dos outros. Uma vez eu estava dirigindo lá na minha cidade natal, né, em João Pessoa, e aí eu passando numa rua lá, um carro me cortou, e quando ele me cortou, eu vi que tinha um adesivo no vidro de trás: sou filho do rei. Chique. Aí tinha a palavra e tinha uma figura de uma coroa, tá entendendo? Uma coroa de ouro com pedras preciosas e tal. Quando eu vi aquele adesivo, eu digo: rapaz, tem alguma coisa errada aí. Por que eu me lembre? A coroa dele não era assim. Que eu me lembro, a coroa dele era diferente, né? Mas a galera está nessa viagem. O rei usou uma coroa de espinhos. Aqueles que são súditos do rei querem usar a coroa de ouro. Você já viu filho de rico metido a besta? E muitas vezes o pai é aquela pessoa super humilde, super tranquila. Aí quando você vai falar com o filho, você conhece alguém assim? É muito difícil você não conhecer pelo menos uma pessoa assim. Vou lhe dar um outro exemplo. Na empresa, está lá o chefe, o diretor, o superintendente, ou o presidente da empresa. O cara super tranquilo, acessível, mas a secretária, fala-me Deus. Você conhece? Alguém aqui já viu isso, não já viu? Sabe, às vezes a gente quer fazer isso. A gente é filho do rei e quer ser mais do que o rei. É cheio de empáfia, cheio de arrogância. Nessa equipe eu não quero trabalhar. Fazer isso aí eu não vou fazer. Se não for aquilo eu não faço mais nada. Pronto. Que loucura! Isso é completamente descabido para alguém que serve a Jesus. Amém? Servir não é uma opção para você. Servir é a sua única opção. O seu rei serviu. O seu mestre serviu. O seu senhor serviu. E um súdito não pode ser maior do que o rei. O discípulo não pode ser maior do que o mestre. O servo não pode ser maior do que o Senhor. Eu queria chamar os 3 voluntários que foram escalados para participar desse momento final da mensagem aqui. Quem estão aí, que eu sei? Por favor, sem perder tempo. Yes. Por gentileza, me dê a honra de sentar nessas cadeiras aí. Muito obrigado. Pode deixar. Obrigado, filho. Quando a gente pensa nessa ideia de lavar os pés dos outros, deixa eu ajudar. Quando a gente pensa nessa ideia de lavar os pés dos outros, ninguém vem com meia furada não, né?
Ó o mico, por favor. A gente... Isso é uma realidade bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Porque hoje em dia a gente anda de sapato, geralmente os pés estão limpinhos, o dele está bem limpinho, as unhas bem feitinhas, viu? Vai ficar tranquilo, tá certo? E aí a gente não entende muito isso. Mas, gente, naquela época, era o serviço mais ralé que poderia existir para um escravo fazer. Alguns especialistas dizem até que um senhor judeu, um dono de escravos judeu, que tivesse escravos judeus, não poderia exigir do seu compatriota fazer esse tipo de serviço. Que seria humilhante demais. Pode sentar, pode ficar aí, por favor. Seria humilhante demais, seria degradante demais fazer aquilo. Sim, por favor. Pode ficar só. Pode por dentro. E aí, resultado. Somente um escravo gentílico, um escravo de outra nacionalidade, poderia ser utilizado para isso. Com isso a gente tem uma noção de por que Pedro ficou tão escandalizado com a atitude de Jesus. Mas, queridos, com aquilo Jesus estava mostrando que não havia problema nenhum nisso. Porque os pés fazem parte do corpo de uma pessoa por quem ele morreu. Nós fomos chamados para fazer. Deixa eu subir um pouquinho aqui, querido, com licença, tá? Vou fazer aqui para não molhar a sua calça, com licença. Nós fomos chamados para lavar os pés. E a nossa alegria não é qual é o tipo de serviço que a gente está fazendo. A nossa alegria é saber que, graças à nossa ação, o pé de alguém que Deus ama foi limpo. Essa é a lógica do serviço. Você pode calçar seu calçado, por favor? Pode calçar seu sapato, querido? Eu queria pedir agora que vocês fossem ali e convidassem alguma pessoa, trouxesse para cá e lavasse os pés deles também. Quando a gente se voluntaria, se envolve no serviço na igreja, nos projetos, nas ações, nos ministérios da igreja, a gente entra numa grande corrente do bem. E você serve a sua vida se torna exemplo, contagia a vida dele e ele já vai querer servir a outro. E a vida do outro também vai se tornar exemplo, e a pessoa que vai ser servida pelo outro vai se encorajar a servir a mais um. E essa ação poderosa de assumir a forma de servo é a grande mola propulsora do crescimento do reino de Deus. Se dispõe a lavar os pés de outras pessoas. Se dispõe a servir. No que tiver precisando. Faça isso com alegria. E Deus vai olhar para você. E mais ainda vai ver em você a imagem do seu filho Jesus. Porque eu imagino. Às vezes o Isaac chega em casa e me diz assim: pai, hoje eu me comportei na escola. São poucas vezes. Mas às vezes ele diz. E eu digo: filho, papai ficou muito orgulhoso de você. Eu fico imaginando como o pai ficou na hora que Jesus estava fazendo isso, naquele jantar, sabe? Olhando ali para o filho e dizendo: ê filhão que me dá orgulho.
E eu imagino também que quando ele vê você se doando, se derramando para servir outras pessoas, a alegria que isso causa no coração dele também. Servir é um ato de amor. Você ama? Amém? Então sirva. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Tá?